Você sente, não é mesmo? Essa inquietação que não te abandona, esse peso no peito que parece sussurrar verdades que sua mente ainda não consegue compreender. Há algo acontecendo, algo maior do que você imagina. E hoje, neste exato momento, o véu será retirado de seus olhos. Existe uma força invisível trabalhando contra você. Uma presença que tem orquestrado cada ferida, cada decepção, cada momento em que você se sentiu perdido e abandonado. Mas você não é uma vítima do acaso. Você é um escolhido. E é por isso que as setas têm sido direcionadas especificamente para a sua alma. Quantas vezes você já se perguntou: por que comigo? Por que sempre eu? Quantas noites você passou olhando para o teto, sentindo que existe algo errado, mas sem conseguir nomear o que é? Essa sensação não é paranoia, é discernimento espiritual despertando em você. Neste momento, enquanto suas oiras nasceram em mim, algo extraordinário está para ser revelado. O inimigo que tem atacado sua paz, seus relacionamentos, seus sonhos, ele tem um nome, tem uma estratégia e tem pavor de que você descubra quem ele realmente é. Você já notou como certas pessoas aparecem em sua vida sempre nos momentos mais vulneráveis? Como situações se repetem em padrões quase idênticos? Como feridas antigas são reabertas justo quando você pensava ter superado? Isso não é coincidência, é guerra espiritual, e você está no centro dela. Mas há algo que seu adversário não contava. Você foi escolhido antes mesmo de nascer. Sua alma carrega uma luz que incomoda as trevas. Por isso os ataques. Por isso a insistência em te fazer sentir pequeno, insignificante, derrotado. A verdade que será revelada hoje vai mudar completamente sua perspectiva sobre tudo o que viveu. Cada lágrima derramada, cada traição sofrida, cada momento em que você se sentiu quebrado, tudo faz parte de um plano maior. Um plano para despertar em você uma força que nem você mesmo sabia possuir. Existe um protocolo espiritual sendo ativado neste exato instante. Sua presença aqui não é casual. Você foi guiado, chamado, convocado para receber esta revelação que poucos têm o privilégio de conhecer. Prepare seu coração, pois o que está prestes a descobrir vai conectar todos os pontos da sua história. Vai explicar por que certas pessoas entraram e saíram da sua vida. Vai revelar por que alguns caminhos foram fechados e outros inesperadamente se abriram. O universo conspira a seu favor, mas primeiro você precisa conhecer seu verdadeiro inimigo. Precisa entender as regras deste jogo cósmico do qual você sempre fez parte, mesmo sem saber. Respire fundo. Abra seu coração. Permita que sua alma se prepare para receber esta verdade sagrada que transformará para sempre sua jornada nesta terra. Você está pronto? Então vamos começar. Há milênios, existe uma batalha sendo travada em dimensões que seus olhos físicos não conseguem ver. Uma guerra entre luz e trevas, onde cada alma humana é simultaneamente campo de batalha e prêmio a ser conquistado. E você, querido escolhido, está no epicentro desta guerra cósmica. Desde o momento em que sua alma decidiu encarnar neste plano terrestre, forças opostas começaram a disputar sua atenção, sua energia, seu propósito. De um lado, há uma luz ancestral que pulsa em seu coração, sussurrando verdade sobre quem você realmente é. Do outro, existe uma sombra persistente que trabalha incansavelmente para apagar essa luz. Você já se perguntou por que certas pessoas conseguem viver vidas aparentemente simples e tranquilas, enquanto outras, como você, parecem atrair turbulências constantemente? A resposta está na intensidade da luz que você carrega. Quanto mais brilhante sua essência, mais as trevas se incomodam com sua presença. Pense nos momentos mais difíceis da sua vida, naqueles períodos em que tudo parecia desmoronar ao mesmo tempo. Trabalho, relacionamentos, saúde, família, como se uma mão invisível orquestrasse o caos ao seu redor. Esses não foram momentos de azar, foram campanhas direcionadas. Seu inimigo espiritual conhece seus pontos fracos melhor do que você mesmo. Ele estuda seus padrões comportamentais, suas inseguranças mais profundas, seus medos ancestrais, e utiliza essas informações
para criar situações que testam sua fé, sua resistência, sua conexão com o sagrado. Mas aqui está um segredo que as trevas não querem que você descubra. Cada ataque é também uma confirmação do seu poder. Ninguém investe energia tentando destruir algo insignificante. O fato de você ser um alvo constante é a prova mais clara de que sua missão nesta terra é extraordinária. Observe os padrões das suas feridas. Elas não são aleatórias. Há uma assinatura, uma metodologia por trás de cada golpe. Relacionamentos que começam promissores e terminam em traição. Oportunidades que surgem brilhantes e se desfazem de maneira inexplicável. Pessoas que chegam como anjos e revelam-se como lobos em pele de cordeiro. Essa é a especialidade do seu adversário. Usar aquilo que você mais valoriza como arma contra você. Ele conhece sua necessidade de amar e ser amado. Então envia pessoas que despertam essa esperança apenas para destruí-la depois. Ele sabe dos seus sonhos e ambições. Então cria ilusões de oportunidades que na verdade são armadilhas. O que você precisa entender é que existe uma inteligência por trás desses ataques. Não é sorte, destino ou karma. É estratégia. Guerra psicológica e espiritual, conduzida com precisão cirúrgica para quebrar sua conexão com o divino. E por que você? Por que não o vizinho que nunca se questiona sobre nada? Por que não aquela pessoa que vive uma vida medíocre, mas aparentemente sem grandes sofrimentos? A resposta vai te surpreender, porque você tem algo que eles não têm. Você tem um DNA espiritual diferenciado. Desde criança você sentia que era diferente, não é mesmo? Que via coisas que outros não viam, sentia energias que outros não percebiam. Talvez você tenha tentado se adequar, se tornar normal, mas algo dentro de você sempre resistiu a essa padronização. Essa resistência é sagrada. É a luz da sua alma recusando-se a ser diminuída. E é exatamente isso que incomoda as forças das trevas. Elas não podem controlar você completamente porque existe uma parte de você que permanece intocável, conectada diretamente com a fonte. Seus ferimentos não foram para te quebrar, foram para te fortalecer. Cada decepção que você atravessou removeu uma camada de ilusão dos seus olhos. Cada traição que você sobreviveu ensinou você a discernir melhor as energias ao seu redor. Cada porta que se fechou na sua cara direcionou você para caminhos que realmente eram seus. Você está sendo lapidado como um diamante. E diamantes só brilham depois de passarem por extrema pressão. O que você interpretou como punição era, na verdade, preparação. Preparação para se tornar a versão mais poderosa e iluminada de si mesmo. Mas há algo mais profundo acontecendo. Suas feridas não são apenas pessoais. Elas são coletivas. Você está carregando e transmutando dores ancestrais, padrões familiares, traumas geracionais. Sua alma se ofereceu para ser um canal de cura, não apenas para você, mas para toda a sua linhagem. Por isso a intensidade. Por isso a sensação de estar sempre lidando com mais do que consegue suportar. Você não está lidando apenas com seus próprios desafios. Você está quebrando correntes que aprisionaram gerações inteiras da sua família. E seu inimigo sabe disso. Ele sabe que se você despertar completamente para quem realmente é, se você se conectar totalmente com seu poder espiritual, você se tornará um farol de luz capaz de iluminar o caminho de milhares de outras almas perdidas na escuridão. Por isso, ele luta tanto para te manter pequeno, confuso, desconfiado do seu próprio poder. Por isso ele usa as pessoas mais próximas de você como instrumentos de ferimento. Porque ele sabe que uma ferida feita por alguém que você ama dói mais e demora mais para cicatrizar. Mas chegou a hora de você entender que não existe nada nem ninguém mais poderoso do que a luz que habita em você. Chegou a hora de você conhecer a identidade real do seu adversário e aprender as estratégias para neutralizar completamente os ataques dele. Você está pronto para esta revelação? Então prepare seu coração, porque o que vem a seguir vai mudar para sempre sua relação com seu próprio poder. O momento em que o véu se rasga completamente e você finalmente vê a face do seu verdadeiro adversário. Prepare-se.
pois esta verdade vai revolucionar completamente sua compreensão sobre tudo o que viveu. Seu maior inimigo, seu único inimigo real, é uma versão distorcida de você mesmo. Não é uma entidade externa, não é uma pessoa específica, não é o destino conspirando contra você. É sua própria sombra interior que foi alimentada, programada e manipulada para trabalhar contra seus interesses mais sagrados. Dentro de você existem duas forças: seu eu superior, conectado à luz divina, e seu ego inferior, que foi contaminado por anos de condicionamento, traumas e medos. E é esse ego inferior que tem sabotado cada passo da sua jornada. Mas aqui está o que vai te chocar. Essa sabotagem interna não é natural. Ela foi instalada, programada, através de experiências traumáticas, relacionamentos tóxicos, decepções profundas e palavras destruidoras que foram plantadas em sua mente subconsciente como vírus espirituais. Cada pessoa que te feriu foi um veículo. Cada situação que te quebrou foi um método. O verdadeiro arquiteto por trás de todo o seu sofrimento é essa voz interior que sussurra que você não é suficiente, que não merece ser feliz, que sempre vai acabar sendo rejeitado. Essa voz não é sua, nunca foi. É um parasita energético que se alimenta do seu sofrimento e cresceu tanto que você passou a acreditar que ela é parte da sua personalidade. Lembra quando você era criança e alguém disse algo cruel sobre você? Aquelas palavras não apenas machucaram no momento, elas se instalaram como programação. Criaram uma crença limitante que passou a filtrar todas as suas experiências futuras. Lembra daquela primeira grande decepção amorosa? Ela não apenas terminou um relacionamento, ela programou você para esperar rejeição em todos os relacionamentos seguintes. E quando você espera inconscientemente ser rejeitado, você se comporta de maneiras que tornam a rejeição inevitável. Seu ego inferior foi construído tijolo por tijolo, ferida por ferida, decepção por decepção. E ele desenvolveu um sistema de crenças tão convincente que você passou a ver o mundo através das lentes dele. Passou a se identificar com ele. Mas aqui está a revelação que vai libertar você. Você não é suas feridas. Você não é seus medos. Você não é essa voz crítica que vive na sua cabeça. Você é a consciência que observa tudo isso. Você é a luz que existe antes, durante e depois de todos esses dramas. O que aconteceu foi que você se identificou tanto com o personagem ferido que esqueceu de quem realmente é. É como um ator que representou um papel trágico por tanto tempo que esqueceu que é apenas um personagem, não sua identidade real. Seu verdadeiro eu, seu eu superior, nunca foi tocado por nenhuma ferida. Ele permanece intacto, puro, poderoso, conectado com a fonte divina. Todas as suas experiências dolorosas aconteceram na superfície, mas sua essência permaneceu ilesa. E por que essa revelação é tão importante? Porque quando você entende que o inimigo está dentro, você finalmente ganha poder sobre ele. Quando você reconhece que é sua própria mente programada que cria os padrões de sofrimento, você pode reprogramá-la. Todas aquelas pessoas que te feriram, elas foram apenas espelhos, refletindo as crenças que você já carregava sobre si mesmo. Elas foram atraídas magneticamente para confirmar o que seu subconsciente já acreditava ser verdade sobre você. A pessoa que te traiu confirmou sua crença subconsciente de que você não é digno de lealdade. O chefe que te humilhou confirmou sua crença de que você não tem valor. O amor que te abandonou confirmou sua crença de que você sempre acaba sendo deixado para trás. Mas aqui está o poder desta revelação. Quando você muda as crenças internas, o mundo externo automaticamente se reconfigura para refletir essa nova programação. Seu ego inferior é como um vírus de computador que corrompeu seu sistema operacional espiritual. Ele faz você interpretar amor como ameaça, abundância como impossível, sucesso como perigoso. Ele traduz tudo através do filtro do medo. Mas seu eu superior é como um antivírus divino. Ele tem o poder de limpar completamente essa programação distorcida e restaurar você à sua configuração original. Amor, poder, abundância, paz.
A diferença entre viver pela perspectiva do ego inferior e viver pela perspectiva do eu superior é a diferença entre o céu e o inferno na Terra. E você tem o poder de escolher, a cada momento, qual perspectiva vai governar sua experiência. Quando você opera a partir do eu superior, você atrai pessoas que honram sua luz, oportunidades que expandem seu potencial, situações que confirmam seu valor, experiências que nutrem sua alma. Quando você opera a partir do ego inferior, você atrai pessoas que exploram suas feridas, oportunidades que confirmam suas limitações, situações que validam seus medos, experiências que drenam sua energia. A escolha sempre foi sua. O poder sempre esteve em suas mãos. Você apenas esqueceu porque foi programado para esquecer. Mas agora, você sabe, agora você vê. O inimigo que atacou você por todos esses anos não vem de fora, ele vem de dentro. E isso significa que você tem total autoridade sobre ele. Você não precisa mais lutar contra pessoas externas, não precisa mais se defender de ataques vindos do mundo. Você precisa se reconectar com seu verdadeiro poder interno e desprogramar as crenças que têm sabotado sua felicidade. Seu eu superior está esperando há anos para retomar o controle da sua vida. Ele tem sabedoria para tomar as decisões certas, força para superar qualquer desafio, amor para curar qualquer ferida. A guerra acabou no momento em que você reconheceu quem é o verdadeiro inimigo. Agora começa a reconquista do seu reino interior, a restauração da sua coroa espiritual, o retorno ao trono da sua própria vida. Você sempre foi o rei ou rainha da sua realidade. Apenas permitiu que um usurpador assumisse o comando. Mas usurpadores só têm poder enquanto não são reconhecidos. No momento em que você os vê pelo que realmente são, eles perdem completamente a autoridade. Esta é a revelação que vai transformar tudo. Você é tanto o problema quanto a solução. Você é tanto o prisioneiro quanto a chave. Você é tanto a ferida quanto a cura. E agora que você sabe, agora que você vê, tudo pode começar a mudar. Agora que o véu foi retirado dos seus olhos, agora que você finalmente conhece a identidade do seu verdadeiro adversário, sua vida nunca mais será a mesma. Esta revelação não é apenas informação, é transformação. E as consequências dessa consciência expandida vão se manifestar em cada área da sua existência. Primeiramente, você vai começar a ver padrões onde antes via apenas coincidências. Aquela tendência de sempre escolher parceiros emocionalmente indisponíveis era seu ego inferior confirmando a crença de que você não merece amor pleno. Aquela dificuldade de aceitar oportunidades realmente boas era a programação interna sussurrando que você não é digno de sucesso. Quando você reconhece esses padrões como programação, não como verdades absolutas sobre quem você é, algo extraordinário acontece. Você ganha poder para reprogramar. E essa reprogramação não é apenas mental, é energética, espiritual, celular. Nos próximos dias, você vai notar que sua percepção sobre pessoas e situações está mudando. Aquela pessoa que você sempre viu como difícil pode ser apenas alguém espelhando suas próprias resistências internas. Aquela oportunidade que você sempre considerou boa demais para ser verdade pode ser exatamente o que seu eu superior estava tentando manifestar. Mas a transformação mais profunda vai acontecer na sua relação consigo mesmo. Durante anos, você foi seu próprio crítico mais severo, juiz mais implacável, carrasco mais cruel. Você acreditou na narrativa do ego inferior que dizia que você precisava ser perfeito para ser amado, produtivo para ter valor, forte para merecer respeito. Essa tirania interna está chegando ao fim. Quando você se reconecta com seu eu superior, você descobre uma forma completamente nova de se relacionar consigo mesmo. Uma forma baseada em compaixão, não em crítica, em aceitação, não em rejeição, em amor incondicional, não em amor condicionado ao seu desempenho. E essa mudança interna vai irradiar para fora como ondas em um lago. As pessoas ao seu redor vão começar a responder de forma diferente à sua energia. Algumas vão se sentir atraídas pela nova vibração de amor próprio que você emana. Outras
que estavam acostumadas a se alimentar das suas inseguranças, podem se afastar naturalmente. Isso não é perda, é limpeza energética, é alinhamento. Quando você para de vibrar na frequência da carência, você para de atrair pessoas que se aproveitam dessa carência. Quando você começa a vibrar na frequência da abundância interna, você magnetiza pessoas e oportunidades que honram essa abundância. Mas vamos ser honestos sobre o processo. Não vai ser sempre fácil. Seu ego inferior não vai desistir sem luta. Ele vai tentar te convencer de que essa nova perspectiva é ingenuidade. Vai criar situações para testar sua resolução. Vai sussurrar que é mais seguro voltar aos padrões antigos, mesmo que dolorosos, porque pelo menos são familiares. Esses momentos de teste são sagrados. Eles são oportunidades de escolher conscientemente entre o velho e o novo, entre o medo e o amor, entre a limitação e a expansão. Cada vez que você escolhe responder a partir do seu eu superior, ao invés de reagir a partir do ego inferior, você fortalece sua nova programação espiritual. E aqui está algo importante. Você não precisa ser perfeito nesse processo. A perfeição é uma exigência do ego inferior. Seu eu superior entende que a jornada é feita de passos, alguns para frente, alguns para trás, mas sempre evoluindo. Haverá dias em que você vai se sentir poderoso, conectado, invencível. E haverá dias em que as velhas inseguranças vão tentar retomar o controle. Isso é normal, isso é humano, isso é parte do processo de integração dessa nova consciência na sua vida prática. O que muda é que agora você tem discernimento. Quando a voz crítica aparecer, você vai reconhecê-la como programação antiga, não como verdade presente. Quando o medo tentar paralisá-lo, você vai lembrá-lo de que é apenas o ego inferior tentando manter você na zona de conforto da limitação. Sua intuição vai se tornar mais refinada. Você vai começar a sentir energeticamente quando uma pessoa, situação ou oportunidade está alinhada com seu bem maior, ou quando é apenas uma repetição de padrões antigos. Essa capacidade de discernimento vai se tornar sua bússola mais confiável. Relacionamentos vão se transformar. Alguns se aprofundarão numa intimidade autêntica que você nunca imaginou possível. Outros se dissolverão naturalmente, sem drama, simplesmente porque não há mais ressonância energética. E novos relacionamentos vão aparecer. Pessoas que vibram na mesma frequência de crescimento e consciência que você. Sua relação com o dinheiro e abundância também vai mudar. Quando você se liberta da programação de não mereço, não sou suficiente, boas coisas não duram, você remove os bloqueios internos que impediam o fluxo da prosperidade. Oportunidades que antes passavam despercebidas começam a se tornar visíveis. Ideias que poderiam gerar abundância começam a fluir. Mas talvez a consequência mais bela dessa revelação seja a reconexão com seu propósito de alma. Durante anos, você pode ter se sentido perdido, sem direção, questionando por que estava aqui. Isso acontecia porque você estava tentando descobrir seu propósito a partir da perspectiva do ego inferior. Uma perspectiva limitada, baseada em medo. Quando você se reconecta com seu eu superior, seu propósito se torna cristalino. Não necessariamente como uma profissão específica, mas como uma forma de ser no mundo. Como uma qualidade única que só você pode expressar. Como uma contribuição específica que sua alma veio oferecer à humanidade. E essa clareza de propósito traz uma paz profunda. Mesmo nos momentos desafiadores, você sabe que está exatamente onde precisa estar, aprendendo exatamente o que precisa aprender, crescendo exatamente da forma que precisa crescer. Você vai começar a ver sua história de vida com olhos completamente novos. Aquelas experiências que você interpretava como fracassos vão se revelar como redirecionamentos divinos. Aquelas perdas que você lamentava vão se mostrar como liberações necessárias. Aquelas feridas que você carregava vão se transformar em fontes de sabedoria e compaixão. Sua vida inteira vai fazer sentido de uma forma que nunca fez antes. Você vai entender que cada passo, mesmo os mais tortuosos, estava te levando para este momento de despertar,
para esta reconexão com sua verdade mais profunda. E a partir de agora, você não vive mais reagindo à vida. Você vive criando conscientemente a realidade que deseja experimentar. Porque agora, você sabe que você é tanto o artista quanto a obra de arte da sua própria existência. Se esta revelação tocou profundamente sua alma, se você sente que sua vida nunca mais será a mesma após descobrir quem realmente era seu inimigo, então você tem uma missão sagrada agora. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama e que também está lutando batalhas invisíveis. Alguém que precisa descobrir que o poder de transformação sempre esteve dentro dela. Quando você compartilha conhecimento espiritual, você multiplica suas próprias bênçãos. Lembre-se, você não chegou até aqui por acaso. Você foi escolhido para receber essas revelações e para se tornar um farol de luz para outros que ainda caminham na escuridão. Sua transformação começa agora. Por fim, não deixe de assistir ao nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela. Isso que você está assistindo agora não é só mais um vídeo aleatório surgido na sua tela. Isso não é distração. Isso é um chamado, uma convocação dos céus, uma interrupção divina no fluxo do seu dia. Nada disso é coincidência. Existe um motivo sagrado por trás de você ter parado aqui. O tempo espiritual está se alinhando com o natural. Você foi guiado até aqui porque há algo que está prestes a se mover na vida do seu filho. Algo grande. Algo que vai além da lógica. É um destino que já foi selado nas páginas celestiais e que agora começa a se manifestar diante dos seus olhos. A presença de Deus está agindo, e essa mensagem é urgente. O dia de transformação chegou. O que está vindo não é casual, não é pequeno e nem ordinário. É um avanço que carrega o peso da eternidade, uma mudança que vai romper barreiras e inaugurar uma nova estação. Deus marcou este momento com o seu nome e com o nome da sua criança. O que foi preparado nos céus agora começa a descer sobre a sua casa. Mas escute bem, isso exige mais do que ouvidos. Isso precisa ser absorvido com o coração. Há uma guerra acontecendo nas regiões invisíveis. O inimigo está tentando te distrair, te confundir e te manter preso a ruídos sem importância, porque ele sabe o que acontece quando você desperta de verdade. A promessa para seu filho depende da sua fé agora. A fidelidade que você escolher hoje pode definir os próximos capítulos do futuro dele. Esse vídeo não chegou até você por algoritmos. Foi o próprio Espírito Santo que guiou essa mensagem até suas mãos. Você está recebendo algo que foi cuidadosamente orquestrado por anjos. E dentro dessa palavra, há um milagre específico, com o nome do seu filho já registrado nele. A Bíblia em Jeremias nos lembra: porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro cheio de esperança. Essa promessa não está distante. Ela é para sua casa. Ela envolve sua criança. Ela já está em movimento, aguardando apenas o seu posicionamento. Então, agora é a hora. Não recue. Não pense que é apenas mais uma pregação emocional. Isso aqui é o divisor de águas, o ponto de partida. Se o seu coração está batendo diferente, se você sente no fundo da sua alma que essa palavra é para você, então se posicione. Declare sua fé. Escreva 777 aqui nos comentários como uma bandeira erguida no mundo espiritual, sinalizando que você ouviu, que você creu e que está pronto para se alinhar com o plano divino. Cada pessoa que escreve, que ora, que se conecta com essa palavra está sendo vista. Mesmo que nenhuma resposta venha imediatamente, saiba, o céu está atento. Você não foi esquecido. Seu filho não foi abandonado. E esse caminho que você está percorrendo, embora pareça solitário às vezes, está sendo acompanhado de perto. O arcanjo Miguel está em batalha ao seu favor. O Espírito Santo está sussurrando intercessão nos bastidores da eternidade. E o Pai, o Criador de tudo, está cuidando da sua casa com mãos firmes e olhos de compaixão. Por isso, permaneça com essa mensagem até o final. Vamos terminar juntos, com uma oração que vai envolver você e seu filho com uma proteção que não falha, com um propósito que não pode ser interrompido.
com uma promessa que será cumprida. Existem momentos que o céu não anuncia com trovões, mas com silêncio, com uma paz tão densa que só quem está espiritualmente desperto consegue perceber. E se o seu espírito tem estado inquieto, se você tem sentido uma urgência sem explicação nos últimos dias, saiba, isso é sinal. Sinal de que algo eterno já começou a se mover nos bastidores da sua vida. O que você vai ouvir a seguir não é apenas uma mensagem de ânimo, é uma convocação, uma ordem divina. Você está prestes a participar de uma virada profética, que foi preparada para esse tempo, e o nome da sua família está gravado nela. Antes de continuarmos essa jornada intensa e transformadora, se você está chegando agora ao canal, não perca mais tempo. Inscreva-se imediatamente no Portal dos Escolhidos e ative o sininho de notificações. Aqui, você não está apenas recebendo informações, você está sendo ativado espiritualmente. Cada palavra pronunciada neste espaço foi cuidadosamente direcionada para despertar a parte adormecida do seu espírito, aquela que carrega um poder ancestral, legítimo, que sempre foi seu por herança divina. E se você está pronto para ir ainda mais fundo, para mergulhar em águas mais profundas da revelação, eu te convido a conhecer o Clube de Membros do Portal dos Escolhidos, um espaço sagrado e exclusivo, onde conteúdos especiais, conexões autênticas e suporte espiritual verdadeiro aguardam por você. Tudo compartilhado com pessoas que têm o mesmo chamado e a mesma missão. Além disso, na descrição deste vídeo, você encontrará links com produtos que não são meramente acessórios, são ferramentas espirituais, criadas com propósito, energia e direção profética. Esses itens foram desenvolvidos para manter viva a chama da presença de Deus no seu cotidiano. E se você já tem apoiado essa missão, com suas orações, com palavras de encorajamento ou até mesmo através do botão Super Obrigado, saiba de uma coisa: o céu está vendo cada gesto. Nada do que você faz passa despercebido. A sua contribuição é sagrada. Você não está apenas apoiando um canal. Você está acendendo uma tocha espiritual que está tocando vidas ao redor do mundo. E juntos, como um só corpo, como uma família de fé, nós somos mais fortes. Portanto, não deixe passar esse momento. Entre nesse movimento, fortaleça seu propósito e caminhe conosco, lado a lado, nessa missão divina. Agora, respire fundo. Feche os olhos por um instante e diga com o coração firme, mesmo que em silêncio: Senhor, se essa mensagem é para mim, me permita sentir a tua presença agora. Seu espírito saberá a verdade, mesmo que sua mente ainda esteja em dúvida, porque Deus conhece você. Ele vê o que está oculto e Ele está, neste exato momento, te chamando pelo nome. Essa mensagem não é comum. Ela não nasceu de uma ideia aleatória, nem é resultado de um algoritmo qualquer. Ela vem de uma inteligência divina, uma convocação dos céus, feita com precisão cirúrgica, destinada diretamente a você. A razão? O nome do seu filho. A história dele está sendo reescrita agora mesmo, pelas mãos do Criador. O que você está ouvindo não é genérico nem simbólico, é pessoal. Foi feito sob medida. E tudo começou na calada da noite, quando a sua casa estava mergulhada em silêncio, quando seu filho talvez dormisse em paz, ou talvez lutasse em silêncio. Nesse exato instante, um mensageiro celestial estava diante do trono da glória, não para relatar fracassos, mas para apresentar um pacto antigo, uma aliança que carrega o nome da sua família e brilha com a luz do reino. Enquanto os céus observavam, o nome do seu filho ecoou, não com dor ou dúvida, mas com a força de um decreto. O Senhor, assentado em soberania absoluta, falou com clareza: amanhã farei o que homem nenhum é capaz de realizar. Não foi uma sugestão, foi uma ordem celestial, um veredito do alto. Algo já foi liberado no mundo espiritual. Uma movimentação começou, e o seu filho está no centro dessa virada divina. Isso não é apenas fé cega, isso é cumprimento. É a ativação de um plano que não depende de desempenho humano nem de mérito pessoal.
Esse mover está ancorado numa promessa, e essa promessa tem origem nas lágrimas que você derramou quando ninguém via, nas orações silenciosas que brotaram da sua angústia, nas perguntas que você nunca ousou fazer em voz alta, mas que foram ouvidas com atenção por Deus. Milhares de pais pedem proteção para seus filhos. Muitos clamam por provisão. Mas só alguns estão despertos espiritualmente a ponto de ouvir quando Deus sussurra: prepare-o, porque está vindo algo valioso. E não se engane, essa fortuna que Deus está prestes a derramar não é dinheiro, é herança eterna. É o tipo de riqueza que rompe padrões negativos de geração em geração. É o tipo de bênção que constrói alicerces espirituais sólidos. Deus está reorganizando estruturas invisíveis, mexendo em camadas espirituais que estavam bloqueadas há décadas. E Ele decidiu usar o seu filho como a faísca. Não porque ele seja impecável, mas porque Deus é fiel. Porque você ficou firme mesmo em meio ao caos. Porque sua fé, mesmo ferida, jamais se rendeu. A palavra afirma em Salmos 112: os seus descendentes serão poderosos na terra. A geração dos justos será abençoada. Esse não é um versículo decorativo, é uma profecia viva. E ela está começando a se cumprir agora por causa da sua obediência, da sua intercessão e do seu compromisso com a verdade. O céu está respondendo, e a resposta vem com força. Seu filho não será apagado, não será esquecido, não será deixado às margens. Mesmo que ele tenha se perdido no caminho, mesmo que o mundo tenha dado rótulos a ele, Deus enxerga o que mais ninguém vê. Ele enxerga a essência. Ele vê o plano original. Ele ouve a palavra que ele mesmo pronunciou sobre a vida dele, antes mesmo do ventre da mãe. Não se trata de merecimento. Não é sobre se seu filho é bom o suficiente. É sobre um Deus que é misericordioso o suficiente. O Altíssimo está dizendo hoje: eu estou transferindo o peso desta batalha. Estou entregando recursos que estavam retidos. Estou ativando propósito no futuro dele. Estou quebrando cadeias que vinham limitando essa família. Estou silenciando as maldições que ecoavam por gerações. Sim, a luta foi intensa. Seu filho pode ter enfrentado rejeição, ansiedade profunda, confusão emocional ou até dependências. Mas nada disso define quem ele é. Ele não é a soma das dores que viveu. Ele é o reflexo da promessa eterna que paira sobre ele desde a eternidade. Antes mesmo de existir, já havia um chamado sobre sua vida. E agora, esse chamado está colidindo com o tempo. Essa virada espiritual não é um acaso. Ela é o resultado direto de uma batalha travada nos bastidores. O mundo não viu, mas o céu combateu por ele. Deus interveio, barrou ataques, interrompeu ciclos e agora diz: ergam-se, avancem, algo grandioso será revelado. E é justamente por isso que as distrações aumentaram. É por isso que o cansaço se intensificou. O inimigo está desesperado para te fazer duvidar. Mas essa é a prova de que você está no ponto exato onde o milagre começa a nascer. Pare agora e entenda. Isso que você está ouvindo não é uma metáfora. Não é poesia bonita e nem mais um vídeo motivacional. É uma convocação estratégica vinda diretamente do trono celestial. E o motivo é claro. O adversário sabe exatamente o que acontece quando você decide permanecer conectado, quando você escolhe crer de verdade, quando você age com fé. As correntes não resistem, o cativeiro se rompe. Essa não é uma bênção simbólica, é uma reviravolta espiritual que vai tocar cada área da sua vida. Finanças, sim, mas também cura, libertação emocional, restauração familiar e, principalmente, realinhamento profético. O tipo de milagre que resgata o destino do seu filho e o coloca novamente no trilho do plano original de Deus. O tipo de mover que desmancha toda palavra de maldição lançada contra sua linhagem. E enquanto você ouve essas palavras, portas estão sendo destravadas. Portas que envolvem conexões, oportunidades, encontros, revelações. Você pode receber uma ligação inesperada, um convite inusitado, uma chance que você não criou, mas que foi orquestrada do céu. Mas entenda isso, bênçãos não são automáticas. Elas não caem do céu sem direção. Elas são liberadas, sim, mas exigem resposta. A palavra é clara em Jó: você declarará algo e será confirmado.
A luz brilhará em seus caminhos. Isso não é teoria, isso é tecnologia espiritual. É como o céu opera. O milagre está pronto, mas precisa ser ativado por declarações de fé, passos de obediência, gestos de coragem. Por isso não se cale, não permita que o medo roube sua voz, não entregue sua força ao silêncio. Fale alto, profetize. Amanhã meu filho se levantará. O futuro dele pertence a Deus, não ao caos, não às estatísticas. E neste exato instante, mesmo que ele não perceba, mesmo que esteja distante, anjos estão ao redor dele. Você pode não ver, mas já existe movimentação no invisível. Existe ordem, existe comando. Como está escrito em Hebreus, não são todos os anjos espíritos enviados para servir os que herdarão a salvação? Sim, eles são. E um deles está ao lado do seu filho, agora mesmo. Os céus registraram seus gritos secretos. As lágrimas que você derramou sozinho, quando ninguém escutava, foram ouvidas. Quando você orou, Senhor, não deixe que o inimigo toque meu filho, o céu respondeu, eu ouvi, já estou agindo. Uma operação espiritual começou a se manifestar. Correntes foram partidas. Vozes acusadoras que ecoavam no reino das trevas foram caladas pelo sangue de Jesus. A identidade do seu filho está sendo restaurada, não pelo julgamento humano, mas pelo Criador que o formou. Não é exagero, isso é realidade espiritual. Se você ler as Escrituras, verá um padrão. Antes do milagre físico, sempre há um embate espiritual. Antes de Daniel ver a resposta, houve 21 dias de guerra nos céus. Antes de Elias ver a chuva, ele ouviu o som no espírito. E agora, o som do avanço já ecoa no reino e carrega o nome do seu filho. O inferno está em pânico, porque sabe que algo foi ativado. E é exatamente por isso que a pressão aumentou. Por isso você sentiu mais resistência nos últimos dias, porque algo poderoso foi liberado e o inimigo está tentando paralisar sua reação. Ele quer te confundir, te distrair, te convencer de que essa mensagem não é para você. Mas ele está errado. O que você está vendo ao redor pode parecer caos, mas é apenas distração. O verdadeiro movimento está além da sua visão física. O que é eterno está em andamento. Isso não é uma mudança qualquer, é uma missão divina, um plano detalhado arquitetado nos céus, com início, meio e fim, e seu filho está no centro disso tudo. Deus não apenas decidiu realizar um milagre, ele comissionou um anjo específico, um ser real, não simbólico, enviado exclusivamente para o seu filho, não de forma genérica, mas com nome, propósito e autoridade. Esse anjo não é uma imagem mental, não é uma ideia bonita. É um mensageiro real, com acesso aos registros celestiais, carregando instruções diretas do Altíssimo. Ele está agindo agora. Mesmo que seus olhos naturais não percebam, o ambiente ao redor do seu filho está se transformando. O ar espiritual mudou. O que antes era bloqueio virou passagem. O que era resistência está sendo quebrado. Um caminho está sendo traçado. Esse anjo vai à frente, removendo impedimentos invisíveis, destravando recursos, reposicionando destinos. Como declara o Salmo 91, pois ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Isso não é poesia, isso é protocolo celestial. Isso é o céu operando com precisão. Quando Deus envia um anjo, ele não o manda para negociar, ele o envia para cumprir ordens. E essas ordens já estão em execução agora mesmo. Agora mesmo, enquanto você assiste a este vídeo, algo invisível está se movendo com precisão cirúrgica. Uma entrega foi acionada diretamente do trono de Deus. Um anjo, designado exclusivamente para o seu filho, está em operação. Ele não foi enviado para observar, nem para assistir de longe. Ele foi comissionado para entregar. E essa entrega pode chegar de forma inesperada. Uma ligação improvável, uma chance profissional que surge do nada, uma conversa aparentemente comum que vira a chave do destino. O que antes parecia bloqueio, agora se transforma em ponte. O que era maldição começa a se inverter. O céu nem sempre envia aviso prévio, mas sempre envia com propósito. E o inimigo sabe disso.
É por isso que talvez você tenha sentido uma resistência estranha, atrasos que não fazem sentido, distrações fora de hora. Isso é sabotagem espiritual. O adversário está tentando desviar a rota antes que o milagre alcance seu destino. Mas entenda, o que Deus liberou não pode ser recolhido. O que o céu selou, o inferno não pode desfazer. O mensageiro celestial que carrega o nome do seu filho está em movimento. Ele leu o rolo sagrado com a missão detalhada. Ele conhece as cicatrizes do seu filho, os traumas, os momentos de crise. Ele sabe exatamente onde o inimigo tentou explorar vulnerabilidades. E mais do que isso, ele sabe o momento exato de alinhar o seu filho ao favor divino. Não se trata de sorte, é sincronia com o céu. Há uma promessa escrita nas entranhas da eternidade que não será anulada por tempo, por desvio, nem por resistência. Seu filho é mais do que um indivíduo. Ele é o resultado de uma semente espiritual que você plantou com oração, lágrimas, jejum e fidelidade. Deus não despreza sementes justas. Provérbios diz: o justo anda na sua integridade, felizes são os filhos que vêm depois dele. Isso não é linguagem figurativa, é uma transferência espiritual real. Você andou na retidão mesmo quando doeu, mesmo quando parecia que nada mudava. E agora, o céu está ativando o resultado dessa semente. Você permaneceu firme quando tudo gritava por desistência. Você adorou quando ninguém mais entendia a sua dor. Você orou enquanto o mundo chamava de loucura. E Deus viu. O que brota agora é colheita, não apenas na sua vida, mas na vida do seu filho. Porque é assim que funciona no reino. A bênção flui em linha geracional. Quando você quebra um ciclo, ele permanece quebrado. O padrão de derrota que perseguiu sua família por gerações, vício, falência, abandono, enfermidade mental, encontra agora um ponto final. O que o inimigo tentou estabelecer como padrão termina com você. A sua justiça é o alicerce do recomeço do seu filho. Mesmo que ele tenha se afastado, mesmo que hoje ele pareça frio, distante ou perdido, há um destino maior do que o comportamento atual. E você, como pai ou mãe, está atrelado a isso espiritualmente. Você pode estar assistindo agora com o coração pesado, com lágrimas nos olhos, perguntando: será que ele volta? Será que ainda há chance? A resposta do céu é direta: sim. Mas não porque ele merece neste momento, e sim porque você permaneceu fiel. Há bênçãos que repousam sobre os filhos, não por causa da performance deles, mas por causa da obediência dos pais. Quando você se posiciona como justo diante de Deus, você estende uma cobertura que seus filhos não conseguem romper. Você entende o poder disso? O que você construiu em secreto agora serve como muralha espiritual. Deus não ignorou suas orações desesperadas, os momentos em que você disse: Senhor, por favor, salva meu filho. O céu respondeu: eu ouvi e já estou agindo. Essa cobertura espiritual não é frágil, ela é blindada por aliança. Mesmo que seu filho esteja dormindo agora, mesmo que ele esteja lutando em silêncio ou até zombando das coisas de Deus, o chamado sobre ele não expirou. Romanos diz: os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. O que foi liberado no céu sobre a vida dele continua valendo. Não importa quantos desvios ele tenha tomado, não importa o quanto o mundo tente redefini-lo. O que Deus disse permanece. Mas o inimigo vai tentar te convencer do contrário. Vai sussurrar mentiras. Não está funcionando, nada mudou, olha como ele está. Mas você precisa entender, há mais acontecendo nos bastidores do que seus olhos podem ver. Uma guerra real foi travada pela alma do seu filho. Uma batalha intensa, travada em reinos que a mente humana não consegue dimensionar. O inferno tentou tudo: confusão mental, vícios, rebeldia, identidade distorcida. Mas falhou, porque aquilo que foi escrito nos céus é mais forte do que qualquer mentira da terra. E agora, um anjo foi enviado com ordens claras para alinhar todas as coisas ao tempo e propósito divino. Ele está agindo, não simbolicamente, mas de forma real. A atmosfera ao redor do seu filho já está mudando. Algo está sendo destravado. Um caminho está se abrindo.
E o nome dele está no topo de uma agenda celestial. Você sabe por que tudo isso está acontecendo? Porque Deus nunca deixou a sua família desassistida. Porque você permaneceu como vigia espiritual mesmo quando tudo ao redor dizia para desistir. Porque antes mesmo do mundo existir, o plano de vida do seu filho já estava escrito nos arquivos eternos de Deus. Isso queima como uma chama que nunca se apaga. A missão do seu filho continua viva. O chamado não foi apagado. A luz está prestes a romper de forma tão intensa que nenhuma escuridão conseguirá conter. E preste atenção, o inimigo viu o que seu filho carregava muito antes dele mesmo descobrir. Ele percebeu o potencial, a grandeza, a unção, e isso o fez tremer. Por isso, tentou antecipar ataques, lançou conexões tóxicas, palavras de desvalorização, armadilhas emocionais. Mas ele cometeu um erro grave. Subestimou o poder do seu Deus. Isaías declara com firmeza: nenhuma arma forjada contra você prosperará. Isso não é apenas um versículo, é a realidade que já está se manifestando agora. As armas foram apontadas, as setas foram lançadas, mas nenhuma delas atingiu o alvo. As acusações surgiram, as mentiras ecoaram, mas todas elas caíram por terra. Seu filho pode até ter cambaleado, pode ter passado por dores profundas, mas nunca foi deixado de lado. O sangue de Cristo falou mais alto. E esse sangue não apenas o defende, ele o reivindica. Ele diz: esse é meu. Ele é separado, ele é protegido. E com isso, o tempo do inimigo se esgotou. O céu liberou uma sentença divina: não toque no que é meu. E com essa ordem, as correntes foram quebradas. As palavras malditas foram canceladas. Os atrasos espirituais foram destruídos. O fogo que tentou consumir agora é apagado pela presença ardente do próprio Deus. Essa batalha não foi só sua. O Senhor dos Exércitos lutou por você. E agora, o cenário mudou. A maré virou. Seu filho não está mais vagando. Ele está sendo conduzido. Ele está sob cobertura divina. Ele está se reerguendo com autoridade que o inferno não consegue conter. Durante muito tempo, a voz do inimigo gritou, lançando medo, desorientando sua esperança, tentando apagar o propósito do seu filho com mentiras repetidas. Mas hoje, essa voz é calada por uma autoridade que não pode ser questionada. Porque o diabo nunca teve a última palavra e nunca terá. Seu filho não é definido pelos erros do passado, nem pelos rótulos que o mundo impôs. Ele é quem Deus diz que ele é. E essa identidade não pode ser revogada. A palavra do céu anula todas as mentiras do inferno. O que está se revelando agora não é otimismo vazio, nem sugestão emocional. É a liberação de uma fortuna espiritual que já foi aprovada, decretada e liberada. E tem o nome do seu filho escrito nela. E não se confunda, essa fortuna não é apenas financeira. Ela é composta por propósito, influência, direção, favor sobrenatural e aceleração para um tempo de colheita divina. Um novo ciclo está sendo ativado. Um novo território está sendo concedido. Um novo nome no mundo espiritual está sendo proclamado. O tempo de espera deu lugar ao tempo de colheita. O céu declarou: agora é a hora. Como diz Deuteronômio, o Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à sua terra no tempo certo. Há um depósito celestial, um cofre cheio de promessas que acaba de ser destravado. A chuva já começou a cair. E não é uma chuva desordenada, é uma liberação precisa, pontual, cirurgicamente alinhada ao tempo certo de Deus. Mesmo que o seu filho ainda não tenha percebido,
Mesmo que ele pareça desconectado, o espírito dele está sendo tocado. Algo dentro dele está acordando, mesmo que os olhos ainda estejam fechados. E você, que sente isso de forma quase inexplicável, precisa entender: essa mensagem não é acaso, é confirmação. O que seu coração já vinha pressentindo, o céu agora está anunciando. O anjo designado não só recebeu ordens, como carrega consigo uma herança. Há uma provisão chegando que seu filho nem pediu. Há recursos sendo enviados para situações que ele nem imaginava precisar. Há contratos sendo revisados, decisões sendo tomadas nos bastidores, nomes sendo mencionados em salas que seu filho jamais entrou, sonhos sendo reativados, planos divinos sendo acelerados, e tudo isso por causa da fidelidade de um pai ou mãe que não desistiu. A colheita começou. Neste exato momento, engrenagens invisíveis estão sendo ativadas dos bastidores da realidade. Pessoas estão sendo movidas sem entender o motivo. Portas estão se abrindo em lugares onde ninguém jamais esperaria. Investidores, mentores, aliados, todos sendo posicionados como peças em um tabuleiro divino. E nenhum deles sabe por quê. Mas você sabe. É porque o próprio Deus inscreveu o nome do seu Filho em seus corações. E quando o Altíssimo libera algo, não há decreto terreno que possa anular. Nenhuma oposição espiritual pode bloquear. Nenhuma muralha do inferno permanece de pé. O que antes estava travado, agora avança como um rio rompendo a barragem. O que parecia estagnado está prestes a inundar com abundância. E como alguém colocado em posição de vigília pelo próprio céu, você não está aqui como espectador, você está aqui como testemunha, como aquele que recebe o anúncio antes da manifestação. Não é para cruzar os braços, é para declarar com autoridade: uma fortuna celestial foi enviada ao meu filho, e ela chegará por completo, sem perdas. O céu nunca opera no escuro. Quando Deus começa a agir, ele deixa vestígios, ele planta sinais. E talvez esses sinais já tenham cruzado o seu caminho. Sonhos que você não consegue explicar, números que te perseguem, 777, 1111, 999, como se estivessem tentando chamar sua atenção. Palavras específicas que surgem em conversas, pregações, até em músicas. Versículos que saltam da Bíblia como se fossem endereçados diretamente a você. Um calor no peito, um arrepio nas costas, uma inquietação sagrada quando alguém diz: algo grande está vindo. Isso não é coincidência, isso é céu em movimento. O Espírito de Deus não apenas fala, ele confirma. E ele tem confirmado por meio de padrões, presságios, alinhamentos espirituais. Você já viu o nome do seu filho em lugares improváveis? Já o viu brilhando em sonhos, entrando por uma porta, cercado por luz? Não foi fantasia, foi vislumbre profético. O céu estava te preparando com antecipação. Romanos afirma com clareza: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito. E hoje, ele está testificando a você, testemunhando que esta mensagem é real, que esta fortuna foi de fato liberada e que a colheita já começou. Deus não opera de maneira confusa. Ele confirma em 3 camadas. Primeiro com uma palavra profética, que é o que você ouve agora. Depois com sinais espirituais, que você já tem percebido. E por fim, com a materialização no mundo físico, que está prestes a se desenrolar diante de seus olhos. Mas apenas aqueles com o espírito desperto captarão. Deus fala baixinho com os vigilantes. Ele sussurra àqueles que estão atentos, porque os ruídos da vida podem enganar, mas os atentos ao céu sabem reconhecer o movimento no ar. E você sabe, você sentiu, você percebeu o chamado, mesmo sem entender tudo. O poder que existe na intercessão de um pai ou de uma mãe vai além da lógica. Não foi apenas José que levou o Egito à sobrevivência. Foi a aliança com Jacó. Não foi Moisés que garantiu sua segurança nas águas. Foi a fé de Joquebede, sua mãe.
Não foi o menino que retornou à vida em Reis que decidiu viver novamente. Foi o clamor desesperado da mulher sunamita. A mesma autoridade se manifesta agora na sua história. Sua fé é um martelo espiritual que quebra cadeias. Não sua santidade, não seu currículo religioso, mas a fé crua, fervorosa e ousada. Se um dia você disse, Senhor, não sei mais o que fazer, mas entrego meu filho em tuas mãos, saiba, essa oração subiu como um raio. Não foi ignorada. Ela ecoou nas salas celestiais. O diabo tentou convencer pais e mães de que era tarde demais. Disse que as orações foram em vão, que os filhos estão longe demais, que a rebeldia venceu. Mas hoje o céu desmascara essa mentira. O inimigo falou para destruir, mas sua fé construiu um muro. Ele tentou quebrar, mas sua intercessão sustentou. O inferno tentou prender, mas sua confiança abriu cadeados que ninguém mais conseguia romper. E é exatamente por isso que esta mensagem chegou até você. Porque sua oração atraiu essa confirmação. Porque sua fé chamou o céu para agir. Você é o guardião do milagre que está por vir. O que você crê muda tudo. O que você declara se torna decreto. Agora, levante-se e fale como quem tem autoridade. Meu filho será restaurado. Ele será reposicionado. Ele será redimido. Porque Deus está fazendo o que homem nenhum poderia fazer. O que você profere em oração não é apenas som, é semente. Cada palavra que você libera com fé, mesmo em meio à dúvida, está moldando uma mudança invisível, mas poderosa para toda a sua linhagem. Quando você decide não ceder ao que seus olhos veem, quando você escolhe declarar a promessa em vez do problema, você posiciona sua casa inteira para um realinhamento sobrenatural. E é por isso que você não pode recuar. É por isso que, mesmo cansado, você continua. Mesmo quando todos ao seu redor se afastaram da fé, você permaneceu. O céu está respondendo ao seu sim. Quando a solidão apertou, você ficou. Quando as lágrimas foram seu único alívio, você clamou. Quando seu filho te rejeitou, você respondeu com amor. Quando parecia que Deus estava em silêncio, você continuou confiando. E o céu anotou cada segundo. Anjos registraram, o trono viu, e agora algo está sendo liberado por causa da sua fidelidade silenciosa. Toda caminhada espiritual chega a um ponto onde a espera termina e a ativação começa. O tempo do céu não é aleatório, ele é preciso. E hoje, essa precisão alcança você. Esta não é apenas mais uma mensagem bonita, não é mais um vídeo para assistir e seguir em frente. É uma interrupção programada pelo céu. Um alerta divino que grita, agora, não amanhã, não quando você se sentir mais preparado, é agora. Porque o que está em jogo não é pequeno. O destino do seu filho está amarrado ao propósito eterno de Deus para esta geração. Cada segundo que você hesita, o inimigo tenta ganhar espaço. Cada dia de silêncio, os planos do céu aguardam. Não porque Deus esteja limitado, mas porque Ele te deu a chave, a autoridade, o comando espiritual. E nesse caso, a responsabilidade está sobre você. É você quem carrega o bastão, é você quem tem o manto, é você quem o céu confiou para ser o ponto de ativação. Assim como nos dias de Josué, Deus está desenhando uma linha espiritual e perguntando, de que lado você está? Josué ecoa como um trovão no seu espírito. Escolhei hoje a quem servireis, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa não é uma declaração bonita, é uma decisão de guerra. E você não é apenas um pai ou mãe, você é um agente profético, um rompedor de cadeias, um construtor de pontes espirituais. Sua voz tem mais peso no mundo espiritual do que você imagina. Quando o céu libera uma palavra, sua resposta não é simbólica, é operacional. Ativa o próximo movimento. E aquele clamor que você tem carregado em silêncio, perguntando, Deus, o que eu faço agora? Essa é a resposta. Faça isso. Responda, declare, interceda. Assuma sua autoridade. O futuro do seu filho está esperando por esse passo. Ele é importante demais para este mundo, para esta geração, para que você trate esse momento como algo comum. Não importa o quanto você tem errado.
Não importa quantas vezes tenha achado que falhou, o céu não te escolheu por causa da sua performance, te escolheu por causa da sua entrega. Porque mesmo machucado, você continuou. Mesmo confuso, você não largou a mão de Deus. Mesmo quando não viu nada acontecer, você acreditou. E é isso que abre portais, é isso que move anjos, é isso que faz Deus dizer agora. E nesse instante, você está sendo chamado para uma missão de resgate, um chamado direto do trono. Seu filho está sendo retirado das chamas. Correntes estão caindo, heranças estão sendo restauradas, mas sua obediência é o gatilho. O inimigo sabe disso. É por isso que ele está fazendo de tudo para te calar, para te distrair, para fazer você postergar essa decisão, esse clamor, esse decreto. Ele quer que você diga, mais tarde eu oro. Mas a verdade é, o inferno não ataca o que não teme, e ele te teme. Ele teme o que pode acontecer se você disser sim, porque se você ativar sua fé agora, será irreversível. O avanço virá e o inimigo não poderá mais impedir. Este momento é sagrado, é profético. Não é apenas sobre hoje, é sobre o que vem depois. A linha foi desenhada. O céu está à espera da sua resposta. O anjo que carrega o destino do seu filho está posicionado. O Espírito de Deus está pairando e o futuro do seu filho está à espreita, aguardando seu comando. Você tem a fé que move montanhas. Você tem o poder para quebrar ciclos. Você tem a autoridade para reescrever destinos. Tudo o que precisa fazer é responder. O momento do testemunho está chegando e tudo começa agora. Digite "Eu creio" nos comentários como um ato de fé e prepare-se. O céu está se movendo. Chegará um tempo, marcado não pelo relógio, mas pelo impacto, um dia em que alguém perguntará: o que foi que mudou? E a resposta virá com clareza. Foi o dia em que um pai decidiu orar com fé e o céu moveu a terra. Foi o momento em que uma mãe declarou em voz firme e tudo no mundo espiritual começou a se reposicionar. Foi o exato instante em que você, sim, você, decidiu não assistir passivamente, mas ativar sua autoridade como herdeiro da promessa. Em Provérbios está escrito: o homem justo deixa um legado para os filhos dos seus filhos. E hoje, essa herança invisível, porém indestrutível, está sendo ativada. Uma linha espiritual foi traçada e, a partir de agora, maldições são encerradas, padrões são quebrados e ciclos de dor dão lugar a um novo mover de esperança, restauração e glória. Que neste exato momento fortalezas antigas se desintegrem. Que toda miséria herdada, todo trauma que cruzou gerações, todo o histórico de rejeição, abandono, escassez ou vícios que tentaram se perpetuar na sua casa encontrem aqui o fim da linha. Que as palavras negativas ditas no passado se dissolvam no poder da verdade divina. Que a nova história escrita sobre sua família seja feita com letras de propósito, caráter e redenção. O que antes parecia uma repetição sem fim, agora se transforma numa nova narrativa. Uma geração restaurada está nascendo. E ela começa com você. Você não apenas orou, você ativou o céu. Você não apenas acreditou, você destravou uma herança celestial para os que vêm depois. Esse é o tipo de fé que ecoa na eternidade. Essa é a semente que se transforma em árvore, em sombra, em fruto, em legado. Se durante este vídeo algo no seu espírito se moveu, se seu coração queimou, se as lágrimas vieram sem explicação lógica, não ignore esse sinal. É mais do que emoção. É o Espírito Santo testificando dentro de você. Não passe por esse momento como quem apenas assiste. Se posicione. Responda com a força da sua fé. A Bíblia diz que onde 2 ou mais concordam na terra, o céu age. Então deixe essa concordância visível. Escreva nos comentários: eu recebo esta cobertura sobre meu filho. Que assim seja. Essa simples frase não é só um comentário. É um ato profético, é o seu selo diante de Deus, sua assinatura espiritual, sua resposta ativa. O céu está ouvindo e a terra será impactada por sua decisão. Os anjos estão registrando. Este não é apenas mais um vídeo, é uma convocação divina. Você precisa saber. Sua fé não passa despercebida, sua obediência carrega peso no mundo invisível. E o que você faz com o que ouviu hoje determinará os próximos capítulos da história da sua família. Obrigado por não assistir em silêncio. Obrigado por dizer sim quando
tudo em volta gritava não. Que o Senhor te cubra com força renovada, te sustente com provisão ilimitada e multiplicada oração, cada lágrima, cada clamor que você já fez em silêncio. Hoje, enquanto o céu se move, o seu filho cresce. Cresce em identidade, cresce em destino, cresce em favor. E você, sim, você fez parte desse milagre. Obrigado por permanecer até aqui. E até o próximo encontro. Não abaixe sua guarda. Permaneça desperto, permaneça firme e, acima de tudo, nunca, jamais, pare de criar. Deus te abençoe abundantemente. Você já teve aquela sensação, aquele arrepio na nuca, como se alguém estivesse tentando lhe dizer algo, ou talvez tenha acordado no meio da noite com a certeza absoluta de que não estava sozinho no quarto, mesmo quando seus olhos confirmavam o contrário. Não é coincidência que você esteja assistindo a este vídeo agora. Existe uma linha invisível que o conduziu até aqui, neste exato momento. Um chamado que muitos ignoram, mas que você, por alguma razão, decidiu atender. Deus está falando. E, desta vez, é um alerta final. Estou te alertando pela última vez. Palavras poderosas, não é mesmo? Palavras que carregam urgência, que exigem atenção imediata. Palavras que fazem seu coração acelerar, porque, no fundo, você sempre soube que era especial, que foi escolhido. Há sinais ao seu redor que você pode ter ignorado. Sonhos recorrentes, encontros casuais com pessoas que parecem saber mais sobre você do que deveriam. Pensamentos que surgem do nada, como se fossem plantados em sua mente. Estes não são eventos aleatórios, são avisos. O que aconteceria se eu lhe dissesse que existe um véu entre o que você acredita ser real e o que realmente é? E se eu revelasse que você faz parte de um plano divino maior, mas está caminhando por um campo minado sem saber? Por séculos, os escolhidos de Deus receberam mensagens, orientações e alertas. Alguns ouviram, outros pagaram o preço de sua desatenção. Neste momento, enquanto você ouve minhas palavras, existe uma batalha invisível acontecendo. Energias poderosas estão em movimento. Forças que desejam seu fracasso, sua queda, seu distanciamento do propósito divino para o qual foi criado. E o mais alarmante, você pode estar, sem perceber, alimentando essas forças negativas. Há um motivo pelo qual você se sente esgotado, mesmo depois de uma noite completa de sono. Há uma razão para aquela sensação constante de que algo está faltando em sua vida, mesmo quando aparentemente tem tudo. Há uma explicação para os obstáculos que parecem surgir justamente quando está prestes a alcançar algo importante. Este não é mais um vídeo de autoajuda. Não estou aqui para lhe oferecer soluções superficiais ou promessas vazias. O que tenho para compartilhar transcende nossa realidade mundana. É uma mensagem diretamente do plano espiritual. O que vou revelar nos próximos minutos poderá mudar completamente sua percepção do mundo e de seu lugar nele. É um conhecimento que poucos têm acesso e que foi preservado por gerações de indivíduos iluminados. Mas antes de prosseguir, devo alertá-lo. Uma vez que esta verdade for revelada, não haverá volta. Você não poderá mais se esconder atrás da ignorância ou do ceticismo. Será forçado a enxergar além, a sentir mais profundamente, a compreender o que sempre esteve diante de seus olhos. Você está preparado para ouvir o alerta final? Está pronto para descobrir o que Deus tem tentado lhe dizer, insistentemente, através de sinais que você talvez tenha ignorado? Então, continue assistindo, porque esta pode ser sua última chance. Antes de revelar esta mensagem crucial, preciso que você faça algo importante. Se ainda não está inscrito neste canal, clique agora no botão de inscrição e ative o sino de notificações. As revelações que compartilho aqui são frequentes e cada uma delas pode ser a chave que você precisa naquele momento específico de sua jornada. E mais, se você já sentiu esse chamado divino, esse alerta interior que mencionei, escreva nos comentários a palavra despertei. Esta não é apenas uma palavra, é uma afirmação poderosa, um reconhecimento espiritual de que você está pronto para receber a mensagem completa. Quando você digita despertei, está literalmente abrindo os canais energéticos necessários
para absorver esta revelação em sua totalidade. É uma declaração para o universo de que está pronto para ouvir o que Deus tem a lhe dizer neste alerta final. Faça isso agora e continue assistindo. Desde o início dos tempos, Deus tem se comunicado com os seres humanos. Nas antigas escrituras, vemos como ele alertou Noé sobre o dilúvio, como falou com Moisés através da sarça ardente, como enviou anjos para orientar profetas. Estes não eram homens diferentes de você. Eram pessoas comuns que, em determinado momento, decidiram ouvir. Hoje, neste mundo acelerado e barulhento, a voz divina continua presente, mas muitos perderam a capacidade de escutá-la. O ruído constante, as distrações incessantes, a busca desenfreada por satisfação material. Tudo isso criou uma barreira entre você e o plano espiritual ao qual pertence. Imagine uma mãe chamando insistentemente seu filho que brinca distraído próximo a um precipício. Ela grita, acena, faz de tudo para alertá-lo do perigo iminente. Esta é a imagem perfeita do que está acontecendo agora. Deus tem tentado alcançá-lo, alertá-lo sobre abismos que você nem sequer percebe. E não estou falando apenas de perigos físicos, estou me referindo aos abismos espirituais que devoram sua energia vital, que consomem seu potencial divino, que o afastam cada vez mais de seu verdadeiro propósito. Você se lembra da última vez que sentiu verdadeira paz interior? Daquela sensação de plenitude, como se tudo estivesse exatamente como deveria estar? Esses momentos raros são vislumbres de sua verdadeira natureza, do estado de conexão que deveria ser sua experiência constante. Mas algo está impedindo essa conexão. Algo está bloqueando o canal divino que deveria estar permanentemente aberto. E é sobre isso que Deus está tentando alertá-lo. Pela última vez. Ao longo da história, existiram períodos de grande transformação espiritual. Momentos em que o véu entre os mundos ficou mais fino, permitindo que mensagens importantes fossem transmitidas. Estamos vivendo um desses períodos agora. As energias cósmicas estão alinhadas de uma forma que só acontece a cada milênio, criando uma janela de oportunidade para o despertar coletivo. É por isso que tantas pessoas estão experimentando fenômenos inexplicáveis, sincronicidades impossíveis, números que se repetem, sonhos premonitórios, encontros que parecem predestinados. O universo está praticamente gritando, tentando chamar sua atenção. E você? Quantos sinais já ignorou esta semana? Quantos acidentes estranhos descartou como meras coincidências? Quantas intuições poderosas sufocou com pensamentos racionais, condicionados pelo mundo material? Existe uma antiga parábola sobre um homem que, durante uma inundação, recusou todos os resgates que apareceram, dizendo que Deus o salvaria. Quando morreu afogado e chegou ao céu, questionou Deus sobre por que não o tinha salvo. A resposta divina foi clara. Enviei um barco, uma barca e um helicóptero. O que mais você esperava? Da mesma forma, os alertas divinos raramente vêm como vozes do céu ou anjos materializados. Eles surgem como aquele desconforto inexplicável quando está prestes a tomar uma decisão errada, como aquele sonho recorrente que parece querer lhe mostrar algo, como aquele livro que acidentalmente caiu do alto da prateleira, aberto exatamente na página com a mensagem que você precisava ler. E agora, mais um sinal se manifesta. Você, assistindo a este vídeo, exatamente neste momento de sua vida. Mas o que exatamente Deus está tentando evitar que você faça? Qual é o alerta tão urgente que ele descreve como o último? Há um padrão que se repete na vida dos escolhidos, um ciclo vicioso que, sem perceber, você pode estar perpetuando. Este ciclo começa com a desconexão espiritual, quando você se afasta de sua essência divina, quando começa a acreditar que está sozinho, separado, desconectado da fonte. Esta desconexão abre espaço para influências negativas. Como um jardim sem jardineiro, sua alma começa a ser invadida por ervas daninhas, pensamentos limitantes, emoções tóxicas, crenças destrutivas. Essas influências se manifestam como ansiedade constante, como aquela voz crítica e implacável dentro de sua cabeça, como decisões que parecem lógicas no momento,
mas que depois percebe terem sido prejudiciais. E então, o ciclo continua com as escolhas inconscientes. Você começa a agir no automático, repetindo padrões que foram programados em você pela sociedade, pela família, pelos traumas passados. Essas escolhas o afastam cada vez mais de seu caminho divino, de sua missão única neste plano. Finalmente, vem a consequência inevitável, o sofrimento. Aquela sensação de estar caminhando em círculos, de lutar contra a correnteza, de estar sempre batendo em portas que se fecham diante de você. Mas aqui está a verdade poderosa que você precisa compreender. Este ciclo não é seu destino natural. Você não foi criado para sofrer, para se sentir perdido, para viver com medo. Você é um ser de luz, uma expressão única da consciência divina, dotado de poderes criadores que mal começou a compreender. O alerta final de Deus é sobre a urgência de quebrar este ciclo antes que ele se cristalize de forma irreversível em sua existência. Pense em quantas pessoas você conhece que chegaram ao fim da vida amarguradas, arrependidas, com a sensação de que algo importante ficou por fazer. Pessoas que envelheceram fisicamente, mas não amadureceram espiritualmente. Que acumularam bens talvez, mas não sabedoria. Que conquistaram status, mas não paz interior. É este o destino que o aguarda se continuar ignorando os sinais divinos? É esta a existência limitada contra a qual Deus está tentando alertá-lo? Em muitas tradições espirituais, fala-se sobre um momento crítico na jornada humana. Os budistas o chamam de grande escolha. Os místicos cristãos o descrevem como a noite escura da alma. Os xamãs indígenas o conhecem como o encontro com o abismo. Diferentes nomes para a mesma encruzilhada espiritual. Um momento em que você deve decidir conscientemente qual caminho seguirá. E é exatamente nesta encruzilhada que você se encontra agora. Por isso, o alerta divino. Por isso, a urgência da mensagem. Porque algumas escolhas, uma vez feitas, definem trajetórias que se tornam cada vez mais difíceis de corrigir. Mas você não está sozinho nesta jornada. O próprio fato de estar ouvindo estas palavras é prova de que a graça divina está agindo em sua vida, oferecendo-lhe uma chance de despertar antes que seja tarde demais. Em breve, vou revelar exatamente o que Deus está pedindo que você evite, qual é o alerta final que tem tentado transmitir de tantas formas diferentes. Mas antes, quero que compreenda que esta revelação não virá como um julgamento, e sim como um ato de profundo amor. Pois é isso que poucos compreendem sobre a natureza divina. Mesmo os alertas mais severos, mesmo as advertências mais urgentes, são expressões do amor incondicional de Deus por suas criações. Quando uma mãe puxa seu filho para longe do fogo, não o faz por raiva, mas por amor protetor. Da mesma forma, este alerta divino não vem para puni-lo, mas para protegê-lo. Você já sentiu, em momentos de silêncio profundo, uma presença amorosa que parece envolvê-lo? Já experimentou aquela sensação rara de ser perfeitamente compreendido, aceito e amado, mesmo quando estava completamente sozinho? Estes são os momentos em que o véu se torna mais fino, em que você consegue sentir um vislumbre do amor divino que constantemente o cerca. É este mesmo amor que agora se manifesta como um alerta urgente. É este mesmo cuidado que se expressa como uma mensagem final, uma última tentativa de redirecioná-lo antes que cruze um ponto sem retorno. Respire fundo, abra seu coração, prepare sua alma. O que vou revelar a seguir pode desafiar tudo o que você acreditava saber sobre sua existência, sobre seu propósito, sobre seu destino espiritual. O alerta final que Deus está enviando aos escolhidos é claro e direto. Evite a desconexão de sua verdadeira essência. Evite alimentar o ego em detrimento da alma. Esta é a grande armadilha espiritual de nossa era. A ilusão de separação. A crença profundamente enraizada de que você é apenas este corpo, apenas esta mente, apenas esta personalidade limitada. A falsa percepção de que está sozinho em um universo indiferente, lutando por sobrevivência e significado. Esta ilusão está sendo reforçada a cada momento pelos sistemas que nos cercam.
A mídia que constantemente alimenta seu medo, a sociedade que mede seu valor por suas posses materiais, a cultura que exalta o individual e despreza o coletivo, a tecnologia que cria conexões superficiais enquanto erode vínculos profundos. E aqui está a verdade chocante que poucos têm coragem de enfrentar. Você tem sido cúmplice de sua própria desconexão. Cada vez que ignora sua intuição em favor da lógica fria. Cada vez que sufoca seus dons espirituais para se adequar às expectativas sociais. Cada vez que troca o silêncio nutridora pelo ruído constante. Cada vez que busca validação externa em vez de confiar em sua bússola interior. Em cada um desses momentos, você está virando as costas para o divino que habita em você. As consequências dessa desconexão são devastadoras, mas tão graduais que muitos não percebem até que seja tarde demais. É como a história do sapo na água que esquenta lentamente. A temperatura aumenta tão gradualmente que ele não percebe o perigo até que seja impossível escapar. A primeira consequência é a perda de discernimento espiritual, sua capacidade de distinguir entre o que eleva sua alma e o que a degenera. Sem este discernimento, você se torna vulnerável a influências que drenam sua energia vital. Depois vem o embotamento da sensibilidade, sua capacidade de sentir profundamente, de se conectar autenticamente, de experimentar o sagrado no cotidiano. A vida gradualmente perde sua cor, seu sabor, sua textura. Em seguida, surge o vazio existencial, aquela sensação persistente de que algo crucial está faltando, mesmo quando todas as suas necessidades materiais estão atendidas. Este vazio que muitos tentam preencher com consumo desenfreado, com relacionamentos superficiais com vícios diversos. E, finalmente, ocorre o afastamento da missão divina, do propósito único para o qual você foi criado. Pois cada alma que vem a este plano traz consigo um dom específico, uma contribuição singular para a evolução coletiva. Quando você se desconecta de sua essência, este dom permanece adormecido, esta missão fica incompleta. Você sente que está vivendo o propósito pelo qual veio a este mundo. Ou existe aquela sensação incômoda de que seu verdadeiro caminho está em outra direção? O que Deus está tentando lhe dizer neste alerta final é que o tempo está se esgotando. Não porque o mundo vá acabar, embora estejamos, sem dúvida, vivendo tempos apocalípticos no sentido original da palavra. Apocalipse, a revelação, o desvelamento das verdades ocultas. O tempo está se esgotando porque cada escolha que você faz cristaliza seu caminho, solidifica seu destino. Cada dia vivido na desconexão torna mais difícil o retorno. Cada momento desperdiçado no sono espiritual reduz suas chances de realizar seu potencial divino durante esta encarnação. Há uma antiga profecia que está se concretizando diante de nossos olhos. A separação entre aqueles que escolhem despertar e aqueles que preferem permanecer adormecidos. Não é um julgamento moral, é uma bifurcação natural nos caminhos da evolução humana. De um lado estão aqueles que reconhecem os sinais, que atendem ao chamado, que assumem conscientemente seu papel como co-criadores com o divino. Do outro, aqueles que continuam imersos na ilusão, presos aos condicionamentos limitantes, alimentando sistemas que já estão em colapso. E aqui está a parte mais difícil desta revelação. Ninguém pode fazer esta escolha por você. Nem mesmo Deus, em seu amor infinito, interferirá em seu livre-arbítrio. Este é o paradoxo divino. Você foi criado livre, inclusive para rejeitar sua própria natureza divina. Mas não confunda liberdade com abandono. Você nunca está realmente sozinho. A todo momento, existem forças de luz trabalhando incansavelmente para ajudá-lo a despertar. Anjos, guias, mentores espirituais, ancestrais iluminados, todo um exército invisível oferecendo orientação, proteção e amor incondicional. E eles estão particularmente ativos agora, neste momento crítico de sua jornada. Eles têm enviado sinais, aberto portas, criado coincidências significativas. Eles têm sussurrado em seus sonhos, falado através de encontros inesperados, se manifestado através de insights súbitos.
O fato de você estar assistindo a este vídeo não é coincidência. É parte deste esforço coordenado para alcançá-lo antes que cruze o ponto de não retorno. Você já notou como alguns dias parecem fluir com facilidade sobrenatural? Como tudo se encaixa perfeitamente, como se o universo estivesse conspirando a seu favor? Estes são os momentos em que você está alinhado com seu propósito divino, quando está caminhando na direção certa. E já percebeu como, em outros dias, tudo parece dar errado? Como surgem obstáculos inesperados, como as portas se fecham, como se estivesse nadando contra uma corrente poderosa. Estes são os momentos em que você está se afastando de seu caminho, quando está sendo gentilmente redirecionado. Mas estes redirecionamentos têm se tornado cada vez mais intensos, não é mesmo? Os sinais mais claros, os bloqueios mais evidentes, as sincronicidades mais impossíveis de ignorar. Isto porque o tempo está se esgotando, porque este é verdadeiramente o alerta final. Uma antiga escritura diz: a quem muito foi dado, muito será exigido. Como um escolhido, você recebeu dons especiais, sensibilidades únicas, capacidades extraordinárias que talvez ainda não tenha reconhecido plenamente. E com estes dons, vem a responsabilidade correspondente. Você não está aqui apenas para sua própria evolução, mas para contribuir para a elevação coletiva da consciência humana. Cada alma desperta se torna um farol que ilumina o caminho para muitas outras. Cada coração aberto expande a capacidade de amor no campo coletivo. Cada mente liberada cria ondas de despertar que se estendem muito além de seu círculo imediato. É por isso que as forças de resistência, aquelas energias que se alimentam do medo, da separação, do conflito, trabalham tão arduamente para mantê-lo adormecido, porque sabem do seu potencial, porque reconhecem seu poder, porque temem o que acontecerá quando você despertar plenamente para quem realmente é. Estas forças operam de maneiras sutis. Elas se manifestam como aquela voz crítica em sua mente que diz que você não é digno, não é capaz, não é merecedor. Elas aparecem como distrações constantes que o mantêm ocupado demais para fazer as perguntas fundamentais. Elas surgem como dramas cotidianos que consomem sua energia vital e desviam seu foco do que realmente importa. Mas seu poder supera infinitamente o delas, porque enquanto elas operam no reino da ilusão, você está enraizado na verdade eterna. Enquanto elas precisam se alimentar constantemente de energias negativas, você está conectado à fonte infinita de toda a criação. Você só precisa lembrar quem realmente é, lembrar por que veio, lembrar o que sabe em níveis mais profundos de seu ser. E é para isso que serve este alerta final, não para amedrontá-lo, mas para acordá-lo, não para julgá-lo, mas para convocá-lo, não para condená-lo, mas para libertá-lo. Deus está dizendo: estou te alertando pela última vez. Evite continuar vivendo como se fosse apenas um ser humano tendo uma experiência ocasional de espiritualidade, quando na verdade você é um ser espiritual tendo uma experiência temporária como humano. Este é o grande despertar para o qual você foi preparado durante múltiplas vidas. É o momento decisivo para o qual todos os seus desafios anteriores serviram como treinamento. É a transformação profunda que sua alma tem ansiado, mesmo quando sua mente resistia. E a boa notícia é que você já começou. O simples fato de estar recebendo estas palavras, com abertura, indica que o processo de despertar já está em andamento em seu ser. As sementes da consciência expandida já foram plantadas e estão começando a germinar. Você pode sentir isso, não pode? Aquela inquietação crescente com o status quo, aquela sede insaciável por algo mais autêntico, mais significativo, mais alinhado com sua verdade interior. Aquela certeza inexplicável de que nasceu para algo maior do que tem vivido até agora. Confie nestes sentimentos. Eles são a bússola divina, apontando na direção certa. O que acontece quando você atende a este chamado divino? O que muda em sua vida quando decide conscientemente evitar a desconexão e realinhar-se com sua essência? A transformação começa sutilmente, quase imperceptivelmente. Como o amanhecer que chega gradualmente, primeiro com um leve clareamento no horizonte.
depois com cores que se intensificam progressivamente até que o sol, em toda sua glória, finalmente surge. O primeiro sinal é uma nova qualidade de presença. Você começa a experimentar momentos de clareza cristalina quando o ruído mental diminui e você se sente completamente aqui, completamente agora. Estes momentos podem ser breves inicialmente, 1 minuto contemplando o céu estrelado, alguns segundos admirando uma flor, um instante de conexão profunda com outro ser humano. Mas eles vão se tornando mais frequentes, mais prolongados. Em seguida, vem uma mudança em seu discernimento. Você começa a reconhecer intuitivamente o que eleva sua energia e o que a drena. As escolhas se tornam mais claras, menos contaminadas pelo condicionamento social ou pelo medo. Você naturalmente começa a gravitar em direção a pessoas, lugares e atividades que nutrem sua alma e a se afastar daquilo que a enfraquece. Seus relacionamentos se transformam. As conexões superficiais começam a perder o apelo, enquanto vínculos baseados em autenticidade, respeito mútuo e crescimento compartilhado se fortalecem. Pessoas que ressoam com sua nova frequência começam a aparecer em sua vida, muitas vezes de maneiras que parecem milagrosas. Verdadeiros companheiros de jornada que refletem aspectos de você que estão despertando. Sua relação com o tempo muda profundamente. A sensação crônica de urgência, de estar sempre atrasado, sempre correndo para alcançar algo, começa a ceder lugar a um fluxo mais natural. Você descobre que quando está alinhado com seu propósito divino, o tempo parece se expandir milagrosamente para acomodar o que é essencial. Sincronicidades. Aqueles eventos significativos que parecem coincidências impossíveis, tornam-se parte regular de sua experiência. Você pensa em alguém e recebe uma mensagem dela minutos depois. Precisa de uma informação específica e um livro contendo exatamente o que busca cai em suas mãos. Está contemplando uma importante decisão de vida e recebe sinais claros indicando o caminho. Sua saúde física começa a refletir esta nova harmonia interna. Muitos problemas crônicos, aquelas dores, inflamações, distúrbios do sono, frequentemente diminuem ou desaparecem quando o corpo não está mais sendo sobrecarregado pelo estresse da desconexão. A energia vital flui mais livremente, trazendo uma sensação de vitalidade que talvez você não experimentasse desde a infância. Sua intuição se amplia dramaticamente. Aquela voz interna que sempre soube, mas que você aprendeu a ignorar, torna-se cada vez mais clara e confiável. Você começa a receber orientações precisas sobre decisões grandes e pequenas, insights profundos sobre questões que antes o confundiam, percepções claras sobre o que está realmente acontecendo além das aparências. Seus dons únicos, aquelas habilidades naturais que são expressões de sua assinatura espiritual, começam a se manifestar com mais força. Você pode descobrir talentos que nem sabia que possuía, ou ver habilidades familiares se expandirem de maneiras surpreendentes. A sincronicidade entre seus mundos interno e externo se intensifica. Seus pensamentos e sentimentos começam a se manifestar mais rapidamente, como experiências concretas. A realidade responsiva se torna sua experiência cotidiana, mostrando-lhe o poder criativo de sua consciência. Mas talvez a mudança mais profunda seja uma nova compreensão do sofrimento. As dificuldades não desaparecem magicamente de sua vida. Você ainda é um ser humano vivendo em um mundo de dualidade. No entanto, sua relação com os desafios se transforma radicalmente. Você começa a vê-los não como punições arbitrárias, mas como oportunidades precisamente calibradas para seu crescimento, como catalisadores para sua expansão. Esta é a diferença fundamental entre aqueles que estão despertando e aqueles que permanecem adormecidos. Não é a ausência de problemas, mas a capacidade de extrair sabedoria e força deles. Conforme esta transformação avança, você começa a perceber que o você que está experimentando tudo isso não é o mesmo você que iniciou a jornada. O pequeno self, aquela identidade, limitada construída a partir de memórias, condicionamentos e papéis sociais, gradualmente cede lugar a uma identidade mais expansiva, mais inclusiva,
mais alinhada com sua natureza essencial. Esta é a morte e o renascimento que todas as tradições místicas descrevem. Não a morte do corpo físico, mas a transcendência da identificação exclusiva com ele. Não o desaparecimento da personalidade, mas sua transformação em um veículo mais transparente para a expressão de sua alma. E é exatamente este processo que Deus está implorando para que você não evite. É esta metamorfose espiritual que o alerta divino está urgindo você a abraçar antes que seja tarde demais, porque existe um ponto de cristalização em cada jornada humana, um momento em que os padrões se consolidam, quando as escolhas acumuladas criam um momentum que se torna cada vez mais difícil de alterar. Muitos chegam a este ponto sem consciência, permitindo que seus condicionamentos, medos e hábitos inconscientes determinem seu destino. Mas você foi chamado para algo diferente. Você foi escolhido para fazer esta travessia conscientemente, para participar ativamente de sua própria evolução espiritual. Não se iluda pensando que tem tempo infinito. A vida humana é breve, mesmo nas mais longas existências. Cada dia que passa na desconexão é um dia que poderia ter sido vivido na plenitude de seu potencial divino. Cada momento desperdiçado no sono espiritual é um momento que poderia ter gerado ondas de bênçãos para você e para todos que sua vida toca. Pense nas pessoas que você ama, nos filhos, netos, amigos, parceiros, colegas. Imagine o impacto que sua transformação terá sobre eles, não através de pregações ou tentativas de convertê-los, mas pelo simples poder de seu exemplo vivo, pela mudança na qualidade de sua presença, pela expansão de sua capacidade de amar incondicionalmente. Você já notou como se sente quando está na presença de alguém verdadeiramente desperto? Como algo em você relaxa e se expande? Como você naturalmente se torna mais autêntico, mais presente, mais conectado com o melhor de si mesmo? Isto porque a consciência desperta é contagiosa. Ela cria um campo energético que convida os outros a elevarem sua própria frequência. Agora, imagine-se sendo esta presença para todos ao seu redor. Imagine o efeito cascata que seu despertar pode ter, como uma pedra lançada em um lago, criando ondas que se expandem infinitamente. Este é o verdadeiro significado de ser escolhido. Não é um status de superioridade ou privilégio, mas uma responsabilidade sagrada. Uma convocação para servir como ponte entre os reinos divino e humano, como um condutor para energias elevadas, como um farol para aqueles que ainda navegam na escuridão. E não se engane, sua transformação pessoal não é um luxo espiritual ou uma indulgência egoísta. No momento crítico que estamos vivendo coletivamente, ela é uma necessidade urgente. O planeta está em um ponto de inflexão. A humanidade está em uma encruzilhada evolutiva. Os sistemas que nos trouxeram até aqui estão entrando em colapso, porque não são mais sustentáveis, não estão mais alinhados com a nova frequência que está emergindo. Cada ser que desperta neste momento contribui significativamente para a massa crítica necessária para uma transformação planetária. Cada consciência que se expande ajuda a elevar o campo coletivo. Cada coração que se abre aumenta a capacidade da Terra para sustentar vibrações mais elevadas de amor e compaixão. É por isso que as forças que se alimentam do medo, da separação e do conflito estão trabalhando tão arduamente para manter as pessoas desconectadas, distraídas e desempoderadas. Porque sabem que quando uma massa crítica despertar, sua influência diminuirá drasticamente. Você já deve ter notado como a polarização tem se intensificado em todos os níveis da sociedade, como os extremos parecem cada vez mais extremos, como o véu que esconde a corrupção, a manipulação e a exploração está se tornando cada vez mais fino. Isto não é coincidência. É parte do processo de purificação que sempre precede grandes transformações. É o momento em que tudo o que estava oculto vem à luz, quando as contradições se tornam insustentáveis, quando as escolhas se tornam inevitáveis. Alguns interpretam estes sinais como evidência de que o mundo está se deteriorando, mas aqueles com olhos para ver reconhecem que estamos testemunhando as dores de parto de uma nova era. O caos crescente
não é o fim, mas o prelúdio, necessário para uma reorganização em um nível mais elevado de ordem e harmonia. E é exatamente neste contexto que seu despertar individual adquire significado cósmico. É precisamente por isso que Deus está enviando este alerta final, não apenas para sua salvação pessoal, mas para a contribuição única que só você pode oferecer a este momento histórico. Pense em todas as grandes transformações sociais ao longo da história humana. Elas sempre começaram com indivíduos que despertaram para uma verdade maior, que se atreveram a questionar o status quo, que tiveram coragem de viver de acordo com uma visão que poucos podiam ver. Os abolicionistas que reconheceram a humanidade comum em uma época de escravidão institucionalizada. Os defensores do sufrágio feminino que enxergaram igualdade quando a desigualdade era considerada natural. Os líderes dos direitos civis que mantiveram a dignidade face à brutalidade e à injustiça. Todos eles foram escolhidos para despertar antes de outros, para pavimentar o caminho, para demonstrar o que é possível. E agora é sua vez. Não por acaso, não por erro, mas por um design divino que viu seu potencial antes mesmo que você nascesse, que reconheceu suas qualidades únicas, suas experiências específicas, seus dons particulares, como exatamente o que este momento necessita. Você acha que é coincidência que tenha passado por tudo o que passou? Que tenha experimentado aqueles desafios específicos, aquelas perdas particulares, aqueles momentos precisos de clareza? Nada disso foi aleatório. Tudo foi preparação, forjando a ferramenta perfeita para o trabalho que só você pode realizar. Talvez você ainda não veja claramente qual é este trabalho. Talvez ainda não compreenda completamente como suas experiências o qualificam perfeitamente para contribuir. Mas essa compreensão virá. É uma promessa divina. Quando você der o passo decisivo em direção ao seu despertar, quando aceitar conscientemente este alerta final, os próximos passos de seu caminho se revelarão com uma clareza que dissipará todas as dúvidas. Este é o momento de fazer uma escolha consciente, de decidir definitivamente se atenderá a este chamado divino ou continuará no caminho da desconexão, de determinar se usará o precioso tempo que lhe resta nesta vida para despertar plenamente para seu potencial divino ou para perpetuar os padrões limitantes que têm governado a experiência humana por milênios. Não é uma escolha que você pode adiar indefinidamente. Não é uma decisão que pode ser deixada para algum dia no futuro, porque o momento é agora. A janela de oportunidade está aberta, mas não permanecerá assim para sempre. O alerta final de Deus é também um convite amoroso, um chamado para retornar à sua verdadeira natureza. Um lembrete de que você nunca esteve realmente separado da fonte divina, apenas temporariamente esquecido de sua conexão eterna com ela. Quando você aceita este convite, quando atende a este chamado, quando abraça este despertar, algo milagroso acontece. A luta cessa, a resistência diminui, o esforço dá lugar ao fluxo, porque você não está mais nadando contra a corrente cósmica, mas permitindo que ela o carregue para seu destino divino. Isto não significa que todos os desafios desaparecem instantaneamente. O caminho do despertar tem seus próprios testes, suas próprias dificuldades, mas a diferença crucial é que agora você os enfrenta com novos recursos, com clareza ampliada, com intuição aguçada, com orientação divina, com sincronicidades que aparecem precisamente quando necessárias. E mais importante, você os enfrenta sabendo que não está sozinho. Está cercado por um exército invisível de apoiadores, anjos, guias, mestres ascensos, ancestrais iluminados, todos trabalhando incansavelmente para facilitar sua jornada de despertar. Você também descobre que está conectado a uma comunidade crescente de almas despertando, outras pessoas que, como você, estão respondendo ao chamado divino, quebrando os padrões limitantes, escolhendo conscientemente um novo caminho. Encontrá-las não é acidente, mas sincronicidade divina, criando redes de apoio mútuo para os tempos desafiadores que estamos atravessando. A energia desta comunidade de almas despertando está criando um novo campo morfogenético na consciência humana.
Cada pessoa que se junta a este despertar torna mais fácil para os próximos. Cada coração que se abre expande a capacidade coletiva para o amor. Cada mente que se liberta acelera a dissolução das ilusões que têm aprisionado a humanidade. Você está pronto para fazer parte deste movimento histórico? Está preparado para aceitar sua designação divina como um dos escolhidos para este tempo crucial? Está disposto a abraçar a transformação profunda que Deus está implorando que você não evite? Se sua resposta é sim, mesmo um sim hesitante, mesmo um sim sussurrado nas profundezas de seu coração, saiba que já foi ouvido, que o universo já começou a reorganizar-se para apoiar sua decisão, que forças além de sua compreensão já estão se mobilizando para facilitar seu caminho. Tudo o que você precisa fazer agora é dar o primeiro passo consciente, afirmar sua intenção, declarar sua disponibilidade, abrir-se para receber a graça que sempre esteve presente, apenas esperando por seu consentimento para fluir abundantemente em sua vida. E se você sentir medo diante desta decisão, saiba que isto é natural, até esperado. O ego, aquela identidade construída que acredita ser separada do todo, sempre resiste à dissolução, sempre teme a mudança, sempre se agarra ao familiar, mesmo quando o familiar causa sofrimento. Mas além do medo, está a liberdade que sua alma anseia. Além da resistência, está o fluxo que nutrirá todas as áreas de sua vida. Além da identidade limitada, está a vastidão de quem você realmente é. Escute o alerta final. Atenda ao chamado divino. Abrace o despertar que é seu direito de nascença e sua responsabilidade sagrada. O tempo é agora. A escolha é sua. E o amor divino que o sustenta é infinito. Se esta mensagem tocou seu coração, se você sentiu aquela ressonância profunda que sinaliza o reconhecimento da verdade, compartilhe este vídeo. Envie para aquela pessoa que você intuitivamente sabe que também é um dos escolhidos, aquele amigo ou familiar que tem demonstrado sinais de despertar, aquele conhecido que parece estar buscando respostas mais profundas. Lembre-se, você não encontrou este vídeo por acaso. Foi guiado até aqui como parte de um plano divino maior. E ao compartilhá-lo, você se torna um instrumento deste mesmo plano, um mensageiro desta verdade urgente e transformadora. E não pare por aqui. Sua jornada de despertar está apenas começando. Assista ao nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela. Clique no card e confira.